Olá, eu sou a professora Estela, professora de Educação Física, e para o 6º ano nós vamos ver um pouquinho sobre os jogos e brincadeiras de matrizes indígenas e africanas. O que isso quer dizer, né? Quais são os jogos e brincadeiras que estão dentro do nosso contexto, dentro da nossa cultura, que vieram de origens indígenas e africanas, né? E por que é importante a gente saber disso, né? Então é isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Vamos lá! As brincadeiras indígenas são aquelas herdadas das culturas desenvolvidas pelos diversos grupos de índios do Brasil, assim como as brincadeiras da cultura africana, que deixou marcas e vários jogos e brincadeiras como herança para nós. Representam as brincadeiras e os jogos indígenas que foram criados nas tribos para diversão, sobretudo para as crianças. Geralmente, as próprias pessoas confeccionavam os brinquedos utilizados em algumas dessas brincadeiras, né? Muitos desses jogos e brincadeiras já fazem parte da nossa infância e podem ser usadas na educação infantil de modo a despertar o sentimento de coletividade, companheirismo, cooperação, além de habilidades como a coordenação, o equilíbrio e o senso de estratégia. Aí a gente vai citar agora alguns dos jogos e brincadeiras que são de origens indígenas, né? Aí eu vou citar um pouco sobre essa brincadeira e também tem um modo de brincar, de como fazer, né? Que aí vocês podem depois retornar ao vídeo e dar uma olhada com mais calma, né? Então vamos lá. Nós temos a peteca. A peteca é um brinquedo muito popular, feito com areia, couro e penas. O jogo da peteca colabora muito com a diversão e pode ser brincado entre 2 ou mais crianças. Para facilitar, pode-se formar uma roda. O objetivo é tocar a peteca e não deixar cair no chão. Se isso acontecer, a pessoa que deixou cair fica fora do jogo. Assim, ganha quem conseguir tocar e não deixar cair no chão durante a partida. Nós temos também o cabo de guerra. O objetivo é puxar a corda com força para o lado que está. Muito popular entre as crianças. Para brincar do cabo de guerra é necessário dividir de maneira igual o número de participantes. Faz um risco no chão, a cada grupo segura a corda de um lado. A ideia é fazer com que os adversários ultrapassem a linha no chão. E para isso utiliza-se bastante força para puxar uma corda. O grupo vencedor é aquele que conseguiu puxar com maior força e trazer o grupo de adversários para perto. Temos também o arco e flecha. O arco e flecha é uma brincadeira muito divertida que estimula a coordenação das crianças. Primeiramente, coloque-se o alvo a distância razoável, e isso dependerá da idade das crianças, e uma pessoa por vez vai tentar atingir o centro, que valerá mais pontos. Então, como a gente pode ver, essas brincadeiras e jogos que a gente viu, a peteca, o cabo de guerra, o arco e flecha, todos eles são de origem indígena, né? Então, se vocês não sabiam, estão sabendo agora, né? Então a gente pode ver que várias das brincadeiras que nós fazemos hoje, que nós jogamos, é interessante que a gente saiba a sua origem, né? A sua história. E a gente já pode ver que essas que são bem conhecidas são de origem indígena. E a gente vai ver um pouquinho sobre as de origem africanas, né? Quais são? Vamos lá. A cultura brasileira guarda importantes traços que foram herdados da cultura africana. Esta, por sua vez, chegou ao país por conta de pessoas que foram escravizadas e trazidas até o Brasil durante o período colonial. Vale lembrar que muitas vezes e em muitos aspectos, as pessoas enxergam o continente africano de forma homogênea, enquanto, na verdade, ele é um verdadeiro mosaico de povos e culturas. Sendo assim, é impossível pensar em tradições únicas. Isso reflete diretamente na cultura brasileira, já que a região, a cultura e os costumes de cada um dos povos têm grande participação na formação de tradições nacionais. Entre os povos trazidos para o Brasil estão os bandos, os nagôs, os jejes, haussás e os malês. Ainda que a cultura desses povos tenha sido duramente reprimida pelos portugueses, a herança da culinária, religião, música e outros aspectos são inegáveis. Outro ponto muito importante que não pode ser esquecido são as brincadeiras. Mesmo que a vida dos escravos tenha sido extremamente dura,
quase sempre em condições subhumanas, a tradição oral, aquela passada de pai para filho, é grande responsável por não deixar essas brincadeiras sejam esquecidas. Então, como que a gente pode entender, né? Quando os escravos africanos foram trazidos para cá, apesar deles terem sofrido tanto de estar aqui por condições subhumanas, eles, querendo ou não, trouxeram também a cultura deles, trazendo as brincadeiras, os jogos, as músicas, a cultura, né? E aí a gente foi, querendo ou não, fazendo essa mistura dentro da nossa cultura, né? Dentro da cultura brasileira também. E aí a gente vai falar um pouco sobre essas brincadeiras e os jogos trazidos para cá. Uma delas é o Acompanhe os Meus Pés. Vamos lá. Com origem no Zaire, para brincar, elas devem formar um círculo enquanto o líder canta e bate palma. Em um determinado momento, ele para na frente de uma criança e faz um tipo de dança. Se ela conseguir imitar os passos, será o próximo líder. Se não, este escolherá outra pessoa e novamente fará a dança, até que o novo líder seja definido. A brincadeira dura o tempo estipulado pelo professor ou até que as crianças mostrem-se cansadas. Nós temos também o Pegue a Cauda. Para brincar essa brincadeira, tem de origem nigeriana e é muito simples. A turma é dividida em duas equipes que formarão filas, com os coleguinhas segurando pelos ombros ou cintura. A última pessoa da fila vai colocar um lenço em bolso ou um cinto. O objetivo é que a primeira conduza os demais para tentar agarrar o lenço. Vence a equipe que conseguir agarrá-lo primeiro. E aí a gente tem o nosso desafio, né? Qual que vai ser o nosso desafio de hoje, o desafio da nossa aula? Vamos dar uma olhadinha. Essa semana apresentaremos duas atividades de origem africana. Uma brincadeira infantil muito divertida da Gana, chamada Ampi, e um jogo de sorte oriundo do Moçambique, outro país africano, chamado Labirinto. A brincadeira Ampi possui regras bem simples e pode ser realizada em dupla, trio ou em grupo. Primeiramente, escolhemos quem será o líder. Os outros participantes ficam alinhados de frente para o líder ou em semicírculo. O líder e um dos participantes pulam batendo palmas e depois saltam colocando um dos pés na frente. Se os dois colocarem os pés alinhados, muda o líder e o outro assume o lugar. Se colocarem os pés cruzados, o líder permanece e começa com o próximo participante. Para vocês entenderem melhor essa brincadeira, né? Porque assim, eu falando para vocês fica até difícil a gente visualizar. E aí a gente tem esse videozinho, esse link que vocês podem acessar para vocês entenderem mais sobre esse nosso desafio de hoje. E aí a gente tem também o nosso exercitando, né? Vamos lá. Vocês vão responder essas perguntinhas, vamos lá, começar. Primeira, quais dessas brincadeiras você já brincou? Com quem você brincou? Quem te ensinou a brincar essas brincadeiras? Você sabia que essas brincadeiras são parte de origem cultural indígena? E aí você vai clicar no link abaixo, ver quantas brincadeiras legais você pode aprender e brincar aí na sua casa, né? E que legal, isso quer dizer que aprendemos muitas coisas com os índios, comidas, palavras, expressões que falamos e até mesmo as brincadeiras. Então depois que vocês responderem esse questionáriozinho que a gente fez, vocês vão acessar esse link e a gente tem que sempre estar lembrando, né? Falar assim, meu Deus, mas de onde é que vem essa brincadeira, né? É interessante que a gente tenha essa curiosidade, né? Até um dia desse... Até hoje, né, que a gente está falando sobre essas brincadeiras, a gente não sabia que alguma dessas brincadeiras eram de origem africana, indígena ou outros povos. E aí a gente vai ficar com a nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para vocês terem acesso aos nossos materiais e até a próxima aula.